E digam assim comigo: bendito seja aquela que vem em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja. Que bênção, né? Estamos aqui para, mais uma vez, podermos ouvir a voz de Deus. Enquanto a irmã cantava ali, louvava, o louvor dizia assim: eu preciso calar todas as vozes. Deus falava comigo lá. Já calamos todas as vozes que sussurram ao nosso derredor para ouvir só a dele, irmãos? Ou ainda estamos dando ouvido para as vozes do nosso derredor que não é a do Senhor? Igreja, a gente precisa louvar a Deus, entender o que está louvando e praticar o que está aprendendo. Aí, gente, aí nós vamos viver, igreja, o sobrenatural do céu sobre a nossa vida. Amém? Hoje nós vamos falar dos deveres dos bispos. Deveres dos bispos, deveres dos pastores. É uma palavra bem forte falar sobre os deveres dos bispos e pastores, e diáconos, e presbíteros, e anciões. Porque os títulos não limitam deveres de todos nós. Os títulos não limitam. Desde que recebi o convite, eu estou orando, eu estou buscando, e eu não vi na palavra do Senhor que somente bispos, pastores, diáconos, presbíteros, anciões têm deveres. Sabe, Deus falava comigo assim: nós que estamos à frente de uma obra, que fomos chamados por Deus, igreja, para liderar, nós temos umas responsabilidades muito maiores. Mas se nós, aqui do altar, que estamos liderando, que estamos pregando, que estamos entregando a mensagem, não for ouvida a mensagem de Deus, ou apenas eu ouvi, entrou aqui e saiu aqui, nada vai mudar na vida de quem está ouvindo. E aí não importa, muitas vezes quem está sentado aí sou eu. Se eu, com um título de pastora, não der ouvido para a voz que sai daqui do altar, seja um presbítero, seja um diácono, seja o pastor, seja o bispo que esteja pregando, a minha vida não vai mudar. Então nós precisamos de início entender isso. Amém? Os céus, irmãos, ele nos tem exigências. E às vezes a gente olha muito para o título e esquece de cumprir as exigências do céu. Nós vamos aprender hoje juntos, amém? Sobre as exigências do céu para as nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Vamos começar ali pelo 1 Timóteo, capítulo 3. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Amém? 1 Timóteo capítulo 3. A minha Bíblia vem com um título dizendo: as qualificações dos bispos e dos diáconos. E diz assim, no versículo 1: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja.
Aí diz assim, é necessário. Diga comigo, é necessário. A gente vê aqui uma exigência do céu. Portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Amém? Se você pode sentar, tome seu assento. Se você continuar lendo, você vai ver, eu vou ler para você, mas tome seu assento, fique confortável, estamos na casa do Senhor, a casa do Pai a gente tem liberdade, amém? Vai dizer assim no versículo 8, semelhante, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos, sua própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justas preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Nós vamos ver que há requisitos do céu. Não é talvez, quem sabe, de repente, você pode ser assim, não. É necessário. Tem que ser assim. Não pode ser diferente. E às vezes, irmãos, a gente se depara com essas situações. A gente olha e acha que não está bem daquele jeito. A gente olha para alguém e diz, não, mas não é bem assim, ele não é assim, ela não é assim. Quem tem que julgar esta causa é Deus. A gente precisa, irmãos, nos colocarmos exatamente no nosso lugar. O bispo e o pastor e o diácono, enfim, os títulos, eles não estão aqui porque eles querem. Eles não vêm aqui porque eles querem. Eles estão aqui porque foram chamados e escolhidos por Deus. Enquanto eu lia, relia, estudava essa palavra, eu lembrava de mim. Eu lembrava de quando, muitas vezes, não foram poucas, eu ia sendo empurrada para estar nesse lugar que hoje eu estou, pela misericórdia de Deus. E eu vou confessar para você, eu só estou neste lugar, irmãos, porque no dia eu não sabia. Eu fui pega de surpresa. Sabe por quê? Porque tantas e tantas vezes Deus já tinha mandado eu ir. Tantas e tantas vezes Deus já tinha dito, vai, eu te quero lá. E eu, não, Senhor, não é para mim, não é para nós. Aí a gente foi até um certo ponto e voltou. Né? Fomos até um certo ponto, né? Nos tornamos, meu esposo foi consagrado pastor, eu fui consagrada a missionária, estávamos indo e aconteceram algumas coisas que nos fez voltar. E quando a gente voltou para nossa casa, voltamos para casa, eu comecei a falar com Deus e perguntar, Senhor, e agora? Sabe por quê? Porque em algum momento Deus começa a falar com a gente e perguntar assim, não te mandei eu fazer isso, mas te mandei seguir, te mandei fazer, te mandei continuar. Mas eu não tenho capacidade, mas quem capacita é o Senhor. E aí um belo dia, Deus me encontrou aqui. E aqui, neste altar,
Deus cumpriu o que Ele queria na minha vida. A gente não faz as coisas, irmãos, porque a gente quer. A gente faz porque Deus cumpre na nossa vida o que Ele quer, quando a gente se dispõe a estar ali, na presença dEle. Então, irmãos, o diácono, o presbítero, a Bíblia vai falar, Paulo, ele vai falando em tantas vezes, ele diz em alguns momentos que ele foi designado para apóstolo, pregador. Paulo, em alguns momentos, ele diz que ele foi designado, que ele era como os presbíteros da igreja. E eu fiquei, né, digo, poxa, é uma hierarquia, é uma hierarquia. Mas o que eu entendi quando eu comecei a ler, é que Paulo estava dizendo assim, ó, não olha para a hierarquia. Continua focado em Cristo Jesus. Seja obediente. Nós não estamos aqui porque queremos, estamos aqui porque Deus nos constituiu, nos deu uma autoridade para guiar o rebanho que é dele. Você não é meu, você não é do pastor Kleber, você não é do pastor Éder, mas quem está na liderança, está conduzindo esse rebanho. Mas uma coisa é certa, igreja, daqui do altar sai a palavra para te direcionar. Só que se você ouvir ela e sair ali do lado de fora fazendo o contrário daqui, não há mudança, não há transformação. Deus não pode operar na vida de quem não obedece. Às vezes a gente diz assim, eu vou dar um exemplo para você. Você lembra quando Davi, ele queria construir uma casa para o Senhor? Quem conhece essa parte da mensagem? Será que era errado construir uma casa para o Senhor? Sim ou não, igreja? Era errado? Não. Mas ele perguntou se Deus queria. Não. Aí quando ele chegou, que ele queria, vou construir uma casa para o Senhor disse para ele, eu não te pedi casa nenhuma. Às vezes a gente está dizendo, não, mas eu estou indo, eu estou fazendo o que é certo, eu estou fazendo o que é para o reino, mas perguntou ao Senhor se Ele queria que fizesse daquela maneira, não era melhor obedecer? Porque às vezes a pessoa está fazendo, mas ela não está fazendo debaixo do sim e do amém do Senhor. Às vezes ela está fazendo é ocupar aquilo que não era para ela ocupar, era fazer aquilo que não era para ela fazer. E eu tenho por experiência, igreja, que quando a gente pede algo para Deus, para fazer, a gente vai no líder e pede, posso fazer tal coisa? Aí o líder olha, como que, né? Está fazendo algo para o reino, é para a obra. Ele não vai dizer que não. Mas a palavra final vem da boca de quem? Consulte ao Senhor. Não jogue no colo dos seus líderes as suas vontades, as minhas vontades. Irmãos, tem gente que talvez não vá se importar. Eu passei por muitos lugares. Eu tive muitos pastores, bispos. E tem gente que não vai se importar com a tua trajetória. Faz. Agora, quando eu cheguei aqui, eu vi uma igreja que se importa com a tua vida, com a tua alma, que quer que você caminhe para o céu. Isso me chamou a atenção quando eu cheguei. Eu olhei e disse, meu Deus, mas é tão diferente. Alguém aqui talvez já tenha vindo de outro lugar. Se você não veio de outro lugar e você está aqui, meu irmão, você está no lugar certo, na casa certa, na presença certa, no lugar aonde é para te conduzir ao céu. Eu vim de outro lugar. E quando eu cheguei aqui, eu percebi que tanto fazia o lugar para onde estávamos caminhando. Os requisitos do céu não é a minha e a sua vontade. Os requisitos do céu é a vontade dele. E como eu vou saber, pastor, a vontade de Deus? Você vai saber lendo as Escrituras, ouvindo a pregação do Evangelho, ouvindo a palavra de Deus ser ministrada.
Eu estou pregando para você o que eu já vivi isso de chegar e querer fazer algo. Nossa, é tremendo, vai ser, nossa, é para edificar a igreja. Pode, eu vou orar, né? E aí vai orar, e aí Deus pega uma luva e faz assim, ó, paf, paf, paf. Não, 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 não. Às vezes a pessoa vem até nós, que estamos à frente de liderar, já aconteceu comigo, pedir para fazer algo, não, que ela sabe que Deus não quer que ela faça. Joga lá no colo do líder, depois ele se entende com Deus, como se fosse assim. A pessoa muitas vezes ela já sabe que está errado, que não é para ir, que não é para fazer. Aí ela vem e coage para ir, para fazer aquilo que Deus não mandou. Ela já sabe, Deus já falou para ela, não. Não, mas eu vou pedir lá para o pastor, ele é o líder. Pode pedir. Sabe, eu fiquei meditando e pensando muitas vezes, quantas e quantas vezes os líderes têm que parar, respirar, pensar, meu Deus, e agora o que eu faço? Porque estamos vivendo um tempo, irmãos, que parece os finais, e que ó, eu quero ouvir o que me agrada. Eu quero ouvir o que é bom para mim, o que concorda com a minha vontade. Nós estamos vivendo um tempo em que os pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, missionários, estão sendo assim meio que, uau, tem uns que nem falam mais. Ô, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se você vier perguntar para mim, o céu me dizer que não, eu vou te dizer que não. Já sabe. Se o céu está falando... Quando você se direciona a perguntar algo para alguém, um líder, um pastor, o Senhor já chegou antes naquele homem de Deus, naquela mulher de Deus, para dizer o que você precisa ouvir. Quando alguém vem perguntar algo, já vem na dúvida. Irmão, quando a pessoa vem na incerteza, é porque ela já tem o não de Deus. Ela já tem. Eu estou pregando para gente madura nessa noite. Homens e mulheres de fé, que conhecem o Evangelho e que sabem que o que está sendo pregado é a verdade. Às vezes a pessoa vem, ela já vem, mas é que, né, eu vou ali, eu vou aqui. Irmão, isso é perigoso. Pare de ir ali e aqui. Jesus não está na casa, não? Quem precisa ir viajar, está indo porque não está perguntando ao Senhor. E isso é perigoso demais. Isso é perigoso demais. Porque quando você pergunta ao Senhor, acontece que nem aconteceu comigo. Não, te pedi, te mandei. Não, 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 Senhor. Volta lá e pede perdão ainda para o teu líder. Porque tu foi lá falar algo antes de ter perguntado para mim. Se tivesse me falado, não precisava ter colocado o líder numa prensa. Volta lá e pede perdão. Às vezes, a gente está assim, irmãos. A liderança está pregando, mas não está pregando o que te agrada. Está falando, mas não está falando o que você quer ouvir. E aí você se incomoda e quer sair mundo afora. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Eu ouço pessoas dizer às vezes assim, não, eu vou, né? Não gostou de alguma coisa, se chateou. Eu vou porque não gostei, lá eu vou fazer. Quer ver? É sentar para ouvir. Meu Deus, tem gente que tem uma soberba e diz que é humilde, e diz que não gosta de ouvir. Meu irmão, se eu não ouvir a palavra de Deus, se eu não calar as outras vozes para ouvir, eu vou ouvir quem? Mas eu não gosto da senhora, pastora Maria. Mas não sou eu que estou falando aqui. Eu não tenho nem capacidade de pegar o microfone, irmão. O que sai desse altar sai da boca de Deus para a tua vida. Aí a pessoa está... não, eu vou... Irmão, vamos crescer. Deus tem algo grande para fazer nas nossas vidas. Mas a gente precisa se tornar crescido. Sabe, quando eu era criança, eu fazia coisa de criança.
Agora eu cresci, então agora eu vou fazer coisa de gente grande. Chega de meninice. Nós precisamos crescer. A pessoa sabe que está errada. Aí vem procurar um sim, um amém na minha vida, para mim concordar com o erro dela. Quantas vezes, irmão? Você acha que eu estou falando de algo que eu nunca passei? Não. Aí o Senhor vem e fala, acende aquele semáforo, sabe? Sabe que você está indo numa velocidade, o amarelo, e você tem que, opa, pera, que é um cruzamento. Vamos parar? É assim mesmo. Tem que dar aquela paradinha. Pera aí, vamos avaliar. Irmão, se eu não tiver uma resposta do céu para te dar na hora que tu vem até mim, eu vou dizer, irmãos, vamos orar, porque Deus não falou nada comigo. Eu não vou te dar uma resposta qualquer, sabe por quê? Porque há uma responsabilidade sobre a vida de quem está ensinando, quem está aconselhando. E para nós aqui no Ministério Unidos em Cristo, isso é muito regra. É muito regra. É direção de Deus para a sua vida. Ninguém aqui vai direcionar você de qualquer jeito. É direcionamento de Deus, irmão. Se nós não tiver uma direção dos céus, e eu aprendi com os meus líderes aqui, pastora Marli, pastor Éder, pastor Kleber, pastora Rayane, andando com eles, observando como que funciona, como que é. Eu aprendi. Liderar uma igreja requer exatamente cautela. Fale para o povo aquilo que Deus falou contigo. Não entregue nada mais, mas eu também aprendi, não entrega nada menos. Não leva para casa, porque alguém precisa ouvir. Eu aprendi, irmãos. Sabe, a palavra do Senhor, ela vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 5, pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós. Pastoreai, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Pastoreai, cuidai do rebanho. O dever do bispo, do pastor, irmão, é cuidar de verdade das ovelhas do Senhor. Porque nós que lideramos, nós que estamos à frente, nós vamos dar conta, irmão, para Deus. Para mim isso é seríssimo. Para esses líderes aqui, é sério isso. Tem gente que não vai se importar? Tem. Sinto muito te dizer. Tem pessoas que não vai se importar se você vai ir para o sul ou para o norte. Aqui nós nos importamos sim. Nós queremos ir e ver você junto lá na glória. Não é qualquer lugar que está sendo encaminhado a sua vida. Você está caminhando para a glória, para o céu, para a presença. Caminhar para o céu, igreja, é ser direcionado pela palavra. É ouvir e obedecer. Sabe que quando as pessoas me procuram, buscando algo, eu fico pensando, e agora, Eu instruí, eu dei o direcionamento que eu ouvi do céu. Mas se a pessoa começa a andar por um outro caminho, irmãos, a minha alma começa a se angustiar e doer. Sabe por quê? Porque sem obedecer, vai perecer. Às vezes a pessoa olha e diz assim, ela está falando isso porque ela não sabe o que eu estou passando. Não, eu falei, os pastores falam, porque Deus que te conhece, que te vê, que sabe da tua luta, está te direcionando através da vida do pastor, do bispo, do obreiro. É Deus quem está te direcionando. E a gente precisa aprender isso de novo, de novo, de novo e de novo e de novo. E quantas vezes for preciso, a gente precisa
olhar para as pessoas e entender, elas não estão ali falando delas, elas estão ali sendo boca de Deus para direcionar a minha vida, para dar um norte para a minha vida, para que eu não me perca. Porque o Senhor, que vê você lá no teu quarto, no teu carro, que vê você andando às vezes pela rua falando com Ele, que vê as tuas lágrimas, que te vê chorando, Ele sabe da tua vida. Quando você vem buscar o conselho, Deus está te direcionando. Agora a pergunta é, nós estamos obedecendo? A minha vida não muda, pastora. Nada está acontecendo. Eu vou no culto, mas a minha vida não muda. Minha pergunta é essa. Estamos obedecendo a voz da pastora Maria? Não. Estamos obedecendo a voz de Deus que sai daqui do altar? Seja o pregador que for, irmão. O título. Hoje em dia as pessoas estão correndo muito atrás de títulos. Títulos sem unção, sem presença, sem intimidade. É só um título. É só uma característica dentro da obra de Deus. Sou um bispo. Irmãos, eu conheci obreiros que faziam o papel de bispo dentro da igreja com excelência. Que faziam o que era para o bispo fazer. Que oravam e os enfermos eram curados. Que viviam intimidade com Deus. De verdade. Não é título, igreja. Não é título. É intimidade, é comunhão, é obediência. Nós precisamos obedecer. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Você sabe o que quer dizer bispo? Bispo quer dizer aquele que vigia de cima. Aquele que vigia de cima. Aí o Senhor vai dizer para nós assim, né, pastor? Eis que os meus olhos estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus, contemplando a minha e as tuas atitudes. Porque dentro da igreja a gente tem uma aureolinha, né? É auréola, né? Mas e lá na nossa casa? E lá fora, no nosso trabalho, no convívio com os nossos amigos? A gente continua do mesmo jeito? Aqui dentro é glória a Deus, aleluia, amém. Lá na casa, lá no trabalho, na roda de amigos, continua sendo glória a Deus, aleluia e amém? Tem muito dever para o bispo. Mas o bispo só pode te abençoar, o pastor, o obreiro, o diácono, se ele liberar sobre a tua vida uma palavra e você disser, amém, eu vou pôr ela em prática. Senão, não vai funcionar. Sabe o que o Senhor quer? Ele quer essa igreja vivendo milagres extraordinários, porque o meu Deus é Deus de milagre. Quem mais o seu Deus é Deus de milagre aí? Então é o mesmo meu, glória a Deus. É hora de mudança, igreja. É hora do extraordinário de Deus. É um recomeço, é uma transformação. Sabe, você passou por essa aliança. E como o pastor estava orando, ela parece um círculo. Aqui na terra. Mas no céu é uma outra dimensão. E eu digo sem medo de errar. Você não passou por um círculo hoje. Você passou de um lado natural para um lado sobrenatural. Tudo que é feito por fé, meu irmão, é real. Agora, se passar por ali assim, isso é só um arco. Misericórdia, Senhor. Mas eu ouvi uma voz que dizia, que palhaçada. Meu Deus, tem misericórdia, Deus. Nossa, e foi tão forte o eco da voz. Jesus, irmão, cuidado. Cuidado, as coisas de Deus são sérias. Eu tenho certeza
que você passou de um lado natural para o sobrenatural. Quem trouxe o pedido? Quem trouxe aquele pedido? Você trouxe? Irmão, outro dia eu estava aqui e Deus falou para mim assim, com o meu pedido na mão. Tu está saindo do julgamento humano, da causa humana, para um julgamento sobrenatural, porque quando tu passou para o outro lado, quem vai julgar a minha e a tua causa, não é homem, não é advogado, não é médico, não é juiz, é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, é Ele que vai julgar a tua causa, é por isso que respostas estão chegando. Parece só um mar, mas eu te garanto, não é. É algo sobrenatural. Você vai ver portas se abrir. Você vai ver. Você vai voltar para dizer que Deus é fiel nos propósitos aos quais Ele coloca no coração dos homens e mulheres de Deus deste lugar. Você vai voltar para glorificar a Deus. O que um bispo faz? O bispo, irmão, eu anotei. Ele é designado para guardar espiritualmente a igreja. E aí Deus me fazia lembrar algumas coisas. Um bispo, um pastor, aquele que cuida do rebanho, ele foi designado para guardar espiritualmente a igreja. E isso a gente vê aqui. Não é qualquer um que vai chegar aqui e vai subir no altar. Nós temos guardiões da minha e da tua vida, da nossa alma. Aqui não é qualquer um que vai subir. Não. Ah, vai vir o fulano, ciclano. Eu já ouvi meus líderes dizer, tá, mas de onde é? Como que é? Tá, mas e quem é o líder dele? Sabe por que isso? Porque eles estão guardando a minha e a sua alma. Vai vir alguém aqui, vai chegar, vai pregar o que quiser aqui, vai embora e às vezes deixa a igreja numa bagunça, num ponto de interrogação que a pessoa, e agora? Eu não sei, não entendi, o fulano fala isso, o ciclano fala aquilo. Guardiões, homens e mulheres, guardiões do povo de Deus, você está guardado debaixo de uma autoridade espiritual neste lugar. Então não precisa ter medo de ficar, pode permanecer à vontade. Pode permanecer com tranquilidade, porque Deus está no controle nesta casa. Você está guardado, protegido, abençoado. O que mais ele tem como? Ele precisa cuidar, precisa vigiar. Ele tem que supervisionar, exercer um cuidado, proteger o seu rebanho e ensinar a palavra de Deus. As doutrinas da palavra de Deus. E aí é que pega, né, irmão? Porque tem muita gente que acha que sabe tudo. Como ensinar alguém que diz, eu sei tudo? Eu é que sei. Como que vamos ensinar? É possível, igreja, ensinar alguém que diz, não, eu sei tudo. Eu já sei como é que é, eu já li, eu já preguei, eu já falei. Mas a palavra do Senhor se renova. E Deus vai falar naquela palavra de novo, e de novo, e de novo. E vai ser diferente, e vai ser transformador, e vai abençoar a nossa vida. Até que a gente vá morar com Cristo, ou até que Ele venha, a gente não sabe nada. Deixa eu fazer uma pergunta para te comprovar isso. Que o Espírito gritou para mim agora. Pergunta para a minha igreja, o que vai acontecer daqui a 10 minutos? Meia hora. 2 horas. Ninguém? Nem eu sei. Mas Ele. Ele sabe de todas as coisas. Às vezes 1 minuto de atraso é o livramento de morte ali na frente. Ah, que Deus tremendo esse nosso! E às vezes a gente ainda fica brabo, né? Poxa, vou perder o ônibus. Aí depois olha e diz, meu Deus, obrigado, Senhor. Por que você não agradeceu antes? A gente costuma ler a palavra de Deus, irmãos, e dizer, ai, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Mas você acredita mesmo nesta palavra? Perdão, igreja.
eu não vim bater em ninguém não, mas eu estou instruindo você, eu estou te direcionando. É direção, é para nós aprender a praticar, executar a palavra com excelência. Como digno é o Senhor, como Ele merece. A gente crê mesmo. Senhor, Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas daí na hora que a palavra aperta, não, essa palavra não é para mim não. Não é bem assim não. É sim, igreja. Eu, Senhor, não mudo. Sabe, Deus me trouxe ao coração Moisés, o exemplo para nós. Moisés, ele ouviu a Deus, ele pegou aquele povo, ele saiu caminhando pelo deserto, ele cuidava, ele era tudo. Ele não tinha título. Ele não chamavam de bispo, de pastor, era Moisés. Mas o Moisés era tudo isso num só. E sabe o que me chama a atenção? É que Moisés, ele falava com Deus, recebia a instrução de Deus e chegava para entregar. Não é diferente hoje, né, pastores? Não é, né? A gente fala com Deus, recebe a instrução de Deus e vem entregar. Quando a gente tem a oportunidade. Eu vou ler com você. Deixa eu me achar aqui. Deixa eu achar aqui. Eu marquei que eu queria ler. Deuteronômio 4. Vamos lá? Vamos junto? Vamos nessa fé? Deuteronômio, capítulo 4. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Agora, pois, ó Israel, isso é Moisés, tá? Exortando o povo a diga obediência. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, diga porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos, diga todos, hoje estáis vivos. Todos os que obedeceram. Irmão, obedecer a Deus é caminhar para uma vida de bênçãos nessa terra. Obedecer a Deus é caminhar para o céu. O céu não responde como a terra. Olha para o irmão do lado e diga para ele assim, ó, no céu não tem jeitinho brasileiro. Não tem, irmão. A entrada, ela está decretada pela bússola da Bíblia. A Bíblia é o nosso mapa. A palavra de Deus é o nosso mapa. Eu não vou entrar lá do meu jeito. É por isso que a gente congrega. É por isso que a gente se reúne para aprender. O povo teve 40 anos no deserto. A gente viu aquele povo pedir de tudo. Mas eu nunca li que eles pediram o propósito maior, que foi o qual eles saíram de lá. Senhor,
nos ajuda a entrar na terra prometida. Não deixa a gente se perder pelo caminho. Ah, mas está longe. Ah, mas tem isso. Ah, mas tem aquilo. Ah, mas nós estamos com fome. Ah, mas nós queremos carne. Ah, mas nós queremos isso. Nós queremos aquilo. Mas nós não queremos a terra prometida? Nós saímos com uma promessa. Que o Senhor ia nos levar a uma terra que manava leite e mel. Em nenhum momento eu vi aquele povo dizer: Senhor, nos conduza, Senhor. Nos ajuda a chegar nessa terra. Nos ajuda a possuir a terra. Por quê? Porque pelo deserto tem muitas adversidades. Irmão, nós vivemos num deserto chamado mundo. Cheio de adversidades. Cheio de manjares. Jovens, o mundo está cheio de manjares. Vocês estão crescendo. O mundo tem portas abertas, largas. Parece legal. Desobedece a Deus, não serve para você. Não serve para mim, não serve para você. A nossa jornada é o céu. A nossa jornada é o céu. Moisés não ensinava o povo, igreja? Ensinava. Ele ia, ele ficava às vezes 40 dias lá no monte, ele trazia a resposta, chegava lá embaixo, estava aquela bagunça. Eita Deus! E o Senhor ali. Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque o Senhor não desiste de nós. Porque o preço foi alto. Você é do Senhor. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: você é do Senhor. Você foi comprado. Você é dele. Você quer viver uma vida abençoada? Ouça o Senhor e obedeça a Ele. Bispos, pastores, diáconos, homens, mulheres que passam por aqui com a palavra de Deus sendo ministrada, é Deus falando comigo e com você aí embaixo. Outro dia o nosso líder pregou e falou que não é quantos versículos a gente sabe, mas o quanto a gente pratica. Eu nunca mais na minha vida eu vou esquecer. Glória a Deus, que eu não consigo gravar muito versículo, tá? Mas eu sei que a palavra está escrita. Agora, se me perguntar que capítulo e versículo está aí, peraí que eu vou procurar. Irmãos, quanto da palavra de Deus, quanto do que você já ouviu, você está praticando? Quanto do que os deveres dos bispos e pastores aqui do altar está sendo feito? Está sendo pregada a palavra, está sendo ministrado, tem oração, é madrugadas, é jejum, é busca pela tua vida, é oração, está sendo feito. Não está sendo negligenciado do altar para você. Mas o quanto do que está sendo liberado do altar para você, você tem praticado. Sabe? Jesus pregava. Se não praticasse, perecia. Dói, irmãos. Dói. Quando a gente vê alguém dizendo que está indo embora. Mas por que está indo embora? Jesus está neste lugar. O Senhor tem cuidado. Não, porque não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo outro. Mas nós não estamos aqui para gostar. Nós estamos aqui para ouvir e obedecer ao Senhor que ministra desse altar para a sua vida, para a minha vida. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não vai errar, eu também erro, mas uma coisa é eu errar e permanecer no erro, sabendo que está errado, porque o Espírito de Deus, ele é um semáforo na nossa frente, não vai, não faz, não anda, não, fala ou não fala? Fala ou não fala? Às vezes a gente insiste. Mas eu quero ir ali. Quero quebrar a cara. Já foi pregado que não é para fazer. O Espírito diz, mas lembra da palavra? Eu já falei contigo. 1, 2, 3, não vai, não faz. Não larga, não volta para trás, não larga. Não te muda, não te muda. Você já veio de lá, vai voltar para lá? E a pessoa está ali, nem sempre falei em se mudar.
Tudo bem, Deus sabe. Eu vou. Não, eu quero ir, porque lá é bênção. Mas se o Senhor não mandou, não é bênção. Quer que eu assine embaixo, eu assino. Porque se o Senhor não falou para ti, vai, filho, você vai sozinho. A gente costuma dizer, Moisés, Moisés dizia, Senhor, se tu não fores comigo, eu não vou. Moisés estava dando um exemplo para mim e para você. Ô, igreja, o Senhor te ama. Você é amado de Deus, Ele não quer ver você perecer, Ele não me quer perecendo. Mas eu só vou ali. Irmãos, Deus me trouxe à memória algo assim muito forte. Muito forte. Que a gente viveu com uma pessoa. Mas eu só vou ali. Não, mas é só ali. Não, olha, o Senhor está dizendo para não ir. Não faz isso. Não vai não. Deus está falando para você não ir. Não desobedece a Deus. Foi ali. E Satanás ceifou a vida da pessoa. Por que se diz que Satanás ceifou, mano? Porque se o Senhor disse para não ir, quem foi que levou lá? Irmão, não brinca. Não brinca com as coisas de Deus, não. Não brinca. É sério isso. É sério. Foi em rebeldia. Foi em desobediência. Foi com o não de Deus. Não vá. Não vá. Eu não sei porque o Senhor está dizendo, não vá. Mas Ele está dizendo, não vá. Não vai mais lá. Não volta. Não recua. Não vai mais lá. Não vai. Segue firme com Cristo. A gente vê de Gênesis a Apocalipse que a palavra do Senhor mostra que quem obedece a Ele vive. Vive bem. Quem não obedece, vive também, pastora? Vive. Mas aquela vida cai aqui, levanta lá. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Eu não nasci em berço evangélico, irmãos. Eu nasci numa casa bem conturbada, com muitas diversidades. E a vida era assim, sem conhecer a Cristo. Cai aqui, levanta lá. Quando eu era criança, a gente não tinha nem onde morar. Morava numa casa de um, morava num galpão que outro oferecia. Eu morei com a minha família num lugar que de noite, pastor, tinha uma vaca bendita que bafejava do lado da parede onde eu dormia. Mas sabe que ela aquecia à noite? Fria. Quem olha pra gente, né? Vai dizer isso? Nossa, pastora! Que loucura! Mais pura verdade, Senhor, Tu é minha testemunha. Quando eu conheci a Cristo, eu e a minha família tivemos a nossa vida mudada. Eu tive um pai alcoólatra que deixou de beber. Quanto já era um homem mais de idade, mas ainda fazia esse tipo de coisa, tinha 25 anos atrás, 60 anos. Eu bebia de cair, a gente ia buscar. E um certo dia, de tanto ver a gente buscar a Deus, ele disse, ora por mim então, porque ele não deixava orar, né? A gente orava só de longe. Ora por mim então. Disse, Senhor, chegou o dia que o meu pai nunca mais vai emprestar a boca para o diabo. E chegou, irmãos. Aquele foi o último dia que o meu pai bebeu. E a nossa vida foi mudando, e mudando, e mudando. E Deus foi abençoando, e abençoando, e abençoa todos os nossos dias. Requer obediência. Deixa eu dizer uma coisa para você. E se a senhora erra, e se a senhora desobedece, pastora? Eu pago o preço. Não tem título. O que eu quero dizer para você nessa noite é isso. Não é o título, é a obediência. O título vai mostrar hierarquia, vai mostrar responsabilidade. Quanto mais é dado,
cobrança. Cobrança. É cobrança. Aí eu vejo às vezes as pessoas querendo muito título, mas pagar o preço. Como? Querem muito título. Status. Hoje em dia é moda, status, WhatsApp. Para status. Não, irmão. A gente paga o preço. Há uma responsabilidade imensa sobre os ombros de quem lidera. Nosso líder está ali. Há uma responsabilidade imensa. Não é uma brincadeira. Eu louvo a Deus por esta casa. Eu louvo a Deus por fazer parte, por Deus ter me trazido a esse ministério. Ter me permitido conhecer e permitido que eu ficasse aqui. Que eu permanecesse aqui. Quando ele disse sim, amém, eu fiquei. Para sempre, em nome de Jesus. Amém? Amados, é muito sério. Sabe, Malaquias 3,6 vai dizer, eu, o Senhor, não mudo. Ele continua sendo o mesmo Deus que cobra obediência. É a única cobrança, irmãos. Me obedeça. Obedeça a minha palavra. Obedeça os meus mandamentos. Obedeça os meus estatutos. Você não está obedecendo a homens. Quando você obedece a palavra, você está obedecendo a Deus. Aquele que não mente, aquele que não falha, aquele que não erra, aquele que não perde batalha, aquele que luta por você, aquele que luta pela tua casa, aquele que luta as tuas causas. É só obedecer. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é fiel, é digna de toda aceitação. Ele é fiel. Ele é fiel. Eu velo, diz o Senhor assim, ó, eu velo. Sobre o quê? Sobre as palavras da pastora Maria, do pastor Kleber, do pastor Éder, da pastora Rayane? Não, ele diz assim, ó, eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para fazer se cumprir. Igreja, é caminhar em obediência à palavra de Deus. É caminhar em obediência à palavra de Deus, que vai fazer mudanças extraordinárias nas suas vidas, nas suas casas, na sua família. Quando você começa a caminhar sobre a palavra de Deus, você está tão rodeado, você está rodeado por testemunhas, pessoas que estão te olhando e que não davam crédito, mas que começam a observar Cristo em você e desejam também caminhar ao teu lado. Às vezes o que está faltando é isso dentro dos nossos lares, irmão. É obedecer. Às vezes a gente sai do culto e por causa de um fio de cabelo que a gente não gostou, a gente chega em casa, no meio dos nossos familiares não convertidos, e abre a matraca, que nem diz a minha madrinha dizia, abre a matraca a falar um monte de coisa que não devia, que nem precisava. A gente quer ganhar os nossos familiares, fale de Cristo. Fale dele. Hoje eu fui no culto. Nossa, eu tenho que obedecer ao meu Senhor, eu vou obedecer a partir de agora. Nossa, nós vamos viver algo novo dentro da nossa casa. Nossa, hoje veio diferente. Quando eu conheci Jesus, eu fui primeiro com o meu esposo. E eu chegava em casa contando as maravilhas que eu tinha visto no culto. Comece a contar as maravilhas. Porque eu tenho certeza que nesta noite você viu maravilhas de Deus aqui. Mas eu não vi nenhum milagre, mas você ouviu Ele falar. É uma maravilha poder ouvir Deus falar, ser direcionado por Ele. Sabe, irmãos, títulos são cargos eclesiásticos, são funções dentro da igreja. Antigamente, os cargos eclesiásticos eram respeitados de uma maneira assim, ó. Nossa, chegou o pastor. Uau, glória a Deus. Chegou o bispo. Era ou não era, pastor Éder? Era, né? Hoje em dia, as pessoas olham, tá chegando lá o pastor.
O homem veio trazer uma palavra do céu. É o Moisés chegando, trazendo a palavra do céu revelada. Ah, lá está chegando a pastora. Ou então, ai, Senhor, lá está chegando o Éder. Perdão, eu não falo isso. Mas, você entende? Irmão, valorize o teu líder, o teu pastor. Valorize a tua igreja. Valorize as orações feitas neste lugar. Valorize a cobertura espiritual que Deus tem dado neste lugar para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Se eu perguntar aqui, alguém tem um testemunho que já viveu? Tem alguém que pode levantar a mão? Eu não vou pedir para contar. Olha quantas mãos levantadas. Olha que lindo isso, gente. Vamos aplaudir Jesus por isso? Porque foi Ele que fez. É Ele, é para a glória dEle, é para a honra do nome dEle. Sabe? Às vezes, irmãos, a palavra nos confronta. Quase sempre. Quase sempre a palavra nos confronta. Ela vem mesmo para nos moldar. É difícil... Pelo menos é difícil a gente vir e a palavra se adequar. Hoje, não, ela vem para nos confrontar. Porque o Senhor está nos moldando para uma jornada chamada céu. Aonde lá não tem jeitinho para entrar. Tem que entrar na regra. É na régua. Que nem quando faz um cabelo, é na régua. É na regra. Não tem jeitinho. Então vai ser confrontado mesmo. Sabe o que tem acontecido? Antigamente, quando um profeta, o homem de Deus chegava, nossa, chegou o profeta, todo mundo, né, vai falar, vem trazendo uma mensagem de Deus, glória a Deus. Hoje em dia, quando o profeta chega, muitas vezes, e confronta, a pessoa olha e diz assim, olha a Maria ali me confrontando, quem ela pensa que ela é? Como igreja? Como que a pessoa vai ser abençoada se ela não aceitar a voz de Deus na vida dela? Nós precisamos aceitar. E aceitar é muito mais do que apenas ouvir. Aceitar é dizer, Senhor, me perdoa, estou errado, eu vou mudar. Eu vou caminhar debaixo da tua palavra. Está errado essa minha atitude. Esse lugar para onde eu vou está errado. Essas atitudes que eu estou tomando está errado. Essas palavras que eu estou falando está errado. Não conheço, então eu vou mudar. Eu vou mudar. Senhor, me ajuda a mudar. Senhor, eu quero uma transformação, uma mudança. Igreja. A diaconisa, quando subiu aqui, ela falou sobre Hebreus. Eu também meditei em Hebreus 12, 14. Requisitos do céu que são diferentes da terra. Vai dizer, segui a paz com todos. Ai, que requisito, pastora Maria. Segui a paz com todos. Vamos abrir? Eu gosto de abrir. Vamos ler, conforme está escrito. Hebreus. Eu estou dentro do horário. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Jesus. O Senhor hoje parou o relógio? Acho que eu estou dentro do horário. Hebreus. Bora lá? Deixa eu... Aqui. Hebreus 12, 14. Tá certo. Glória. De vez em quando eu lembro alguns versículos. Vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, diga ninguém, verá o Senhor. Anda em guerra com os irmãos e está vendo o Senhor? O Senhor me põe em cada uma, Jesus. Anda em rebeldia. A Bíblia está me dizendo, seguir a paz com todos e a santificação. Sem esses requisitos, ninguém verá o Senhor. Então a gente precisa se alinhar.
Vamos mais um? Gálatas. Gálatas. Deixa eu achar aqui. Gálatas 1. Vai dizer assim: porventura procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Cabe agradar a quem, igreja? Muitas vezes, talvez você vai chegar nos teus líderes aqui e vai pedir alguma coisa e você vai ouvir eles dizer não. Ah, é porque eles são ruins, eles não querem que eu faça, eles não querem que eu veja, eles não querem que eu viva, eles não... Não. Eles ouviram uma voz do céu que disse para dizer não para você. E cabe agradar a Deus e não a homens. Requisitos do céu, igreja, para a gente. Sabe, tem momentos, o Senhor ele é tão tremendo, que ele deixou escrito para nós em Mateus 18:20, aonde estiver 2 ou 3 pessoas em meu nome, ali eu estou, no meio. Porque ele sabia que ia ter momentos que ia estar eu, para aconselhar, e um só vindo pedir conselho. E agora? Aí ele está ali para dizer, Pastora Maria, não. Pastora Maria, direciona para aqui, direciona para lá. A voz do céu é que direciona. A pastora Maria disse que eu não posso fazer. Não. Deus usou a boca da pastora Maria para dizer que não é para fazer. É diferente. A gente está olhando muito, irmãos, para o ser humano, para o título, e esquecendo que os homens e mulheres que foram chamados, eles estão em comunhão com Deus para te abençoar, para te direcionar, para você não cair, para você não se perder. Você precisa ouvir a Deus. Quando eu aconselho alguém, irmãos, meu coração fica pensando, Senhor, que essa pessoa tenha ouvido de verdade a tua voz, que ela te obedeça de verdade, porque eu não quero vê-la voltar machucada. Sabe, existem por aí afora multidão de pessoas que não vai se importar com isso, mas aqui a gente se importa. Quando a gente disser algo para você, entenda, o céu está falando pelos nossos lábios. Olhe por detrás do ser humano, porque homens e mulheres de Deus estão ali caracterizados para te abençoar. O Senhor não mudou, Ele continua levantando Moisés, Ele continua pegando Jeremias. Ah, jogaram lá na cisterna, por quê? Ah, porque Ele falou contra nós. Oh, Jesus. Irmãos, entendam. Deus fala para nos abençoar. Deus te ama, entenda isso. A Bíblia fala, o Senhor diz, eu repreendo aquele que eu amo. Ele mesmo diz, eu repreendo aquele que eu amo. Aí a gente se sente repreendido e começa a dizer, foi o fulano, foi o ciclano, foi o beltrano. O que veio lá de fora, eu não sei quem era. Não é, né? Falou, mas não é comigo isso. Mas está mordido por quê se não era com você? Não entendo isso não. Amados, a gente só se sente repreendido se a gente está em débito. Ninguém se sente repreendido por aquilo que não fez. Se alguém passar por mim na rua e me falar alguma coisa, eu vou olhar e dizer, que maluquice, nem conheço. Agora, se a palavra falar comigo, ai, vai doer, ai, doeu, eu estou errada. É automático, irmão. Preciso mudar, preciso consertar. Vou dobrar meu joelho, eu vou orar, vou pedir perdão. Eu vou pedir perdão para quem eu preciso pedir, eu não sei. Ah, igreja. Salmos 81, 13 e 14, o Senhor falou comigo assim, ó. Ah, se o meu povo... Quem é povo de Deus aí, diga glória a Deus. Salmos 81 vai dizer assim, ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos, olha o que eu faria, o Senhor vai dizer para ti. Leia aí.
eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Povo de Deus, escute a Deus. Pare de olhar títulos. Sabe? É o fulano que vai pregar, não vou. O fulano às vezes tinha um recado do céu para ti. Geralmente, a gente se contradiz nessas coisas aí embaixo. Não, é o fulano que vai pregar, não vou. Eu tinha um compromisso, e ainda mente, misericórdia. O que é pior? Fica quieto então se não vai. Não peca 2 vezes? É o fulano que vai estar pregando. Não gosto do fulano, então hoje eu não vou. Mas não é o fulano que vai estar falando. É Deus que vai estar falando na boca do fulano, do ciclano, do beltrano. E às vezes a gente se pega nisso, né? Desculpa, esfarrapada. E Deus vendo. Os olhos do Senhor estão sempre sobre todos nós. A gente tem muitos deveres. Temos que orar por vocês. Temos que jejuar pela congregação, não é mesmo, pastor Éder? Temos que doar a nossa vida em prol do reino. Temos que amar todos igual. Temos que manter a paz com todos. Temos muitos listas dos nossos deveres. Mas tudo que a gente fizer em prol da igreja, se a igreja não aceitar, ela vai continuar na mesmice. Porque a gente pode fazer tudo o que a gente fizer, irmãos. Se você não entender que é Deus falando e não mudar, quem vai mudar você? É o Espírito de Deus que tem que te convencer. Você tem que mudar. Sabe o que é triste? É que às vezes a gente vê a pessoa convencida na hora. O Espírito convence. Mas quando ela põe o pé lá fora, ela tem um monte de gente. Aí aquele louvor, sabe? Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Aí desaparece. Não canto mais esse. Não é para mim esse louvor. É sim, igreja. Nós precisamos calar todas as vozes, menos a do Senhor. Cale todas as vozes, mas deixa a do Senhor falando contigo. Ele está te guiando para o céu. Ele está te conduzindo à Nova Jerusalém. Ele está te conduzindo a não cair no meio desta caminhada. Ele está te conduzindo pelo deserto a você não ser destruído, esmagado. Cale todas as vozes. Cale todas as vozes, menos a do Senhor. Cale todas as vozes. E o Espírito mandou dizer, cale todas as vozes, menos a dele. Toda voz que confronta você estar na presença do Senhor, você estar obedecendo ao Senhor, cale elas. Cale-te. Um dia o Senhor chegou para Satanás e disse, cala-te, arreda-te, Satanás. Essa voz tua eu não quero ouvir, não é a voz do meu Senhor. Cala-te. Continua firme com Cristo. Continua, você vai ver bênçãos sem medidas na tua vida. Mas muito mais do que você viver bênçãos sem medidas aqui nessa terra, porque Deus tem o melhor dessa terra para o seu povo. Você ainda vai morar no céu, nos requisitos de Deus. O requisito é dele. E aí não tem nem como eu dizer assim, Senhor, eu não sabia. Senhor, mas eu nem sabia, eu não sabia. Quem lê a palavra do Senhor? Glória a Deus. Quem ouve? Sabia. Sabe? Não vai dar para chegar naquele dia e dizer, Senhor, eu não sabia. Vai abrir-se um telão, eu creio, na frente da gente. E nós vamos ser envergonhados se nós falar um negócio desse. Deus vai mostrar assim, mas e aquele dia no culto lá, que foi pregado? Mas é aquele dia que tu foi te aconselhar com o teu pastor e ele disse para não fazer. Ou ele disse para ti e tu não foi. Cale todas as vozes, menos a do Senhor. Pare de olhar para títulos. Tem muita gente olhando para títulos e se perdendo. Se perdendo. Sabe por quê? Porque acha que o título é uma posição hierárquica, que o que tem um título maior é o que está acima de todo mundo.
Não, eu aprendi uma coisa. É uma posição hierárquica? É. Mas sabe o que Deus fala comigo? Quando Deus viu Satanás caindo como um relâmpago, ele chegou para os discípulos e disse: eis aí, nesse momento que eu vi Satanás na terra, eu vos dei poder e autoridade. Diga poder e autoridade. Diga de novo, poder e autoridade. Você tem poder e autoridade. Ele não disse que era para bispos, pastores, ele não deu título. Eis aí, eu vos dei poder e autoridade. Para discípulos, para servos dele. Para quê? Alguém sabe para quê? Para pisar no meu irmão. Oh, glória! Você tem poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Você tem poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E nenhum dano eles vão te causar. Quando o Senhor disse para mim um dia que eu estaria recebendo uma autoridade, que Ele estaria me dando algo a mais, que me seria muito mais cobrado, Ele me disse: eu estou te dando também poder e autoridade, mas não é para pisar nos irmãos. É para você olhar além dele. Você tem poder e autoridade para libertar ele das trevas. Você tem poder e autoridade para orar, vendo que o mal está agindo, e ir lá para dissipar o mal que está agindo na vida do meu irmão. Nós fomos chamados para isso. Para dissipar as trevas que está agindo na vida do outro. Para quebrar as obras de Satanás. Nós fomos chamados para destruir. Você tem poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Diga, é serpentes e escorpiões. Diga comigo, a minha luta não é contra carne, nem sangue. É contra principados e potestades. Então você não tem que brigar com ninguém, de gente. Vai brigar com o inferno. Dobra o joelho e começa a brigar com o inferno. Para ele largar tua casa, tua família, tuas finanças. Começa a brigar com o inferno. Porque é isso que os pastores e bispos também foram chamados, obreiros, diáconos. É dobrar os joelhos e orar e lutar contra o inferno que agride a igreja do Senhor. Aquele rebanho que foi confiado ao líder para cuidar. Há poder e autoridade disponível no céu. O céu não tem escassez, meu irmão. Ele tem abundância. Eu louvo a Deus por isso. Amém? Os presbíteros, os pastores, os bispos têm muito dever, não é mesmo, pastor Kleber? Muito. Mas o nosso dever nós praticamos, e ele termina quando você não pratica o que você ouve. Foi o que o Senhor mandou eu entregar nesta noite. Não é para te machucar, é para te abrir a visão, é para te alertar, é para você sair daqui sabendo: eu preciso praticar para viver o milagre. Eu preciso praticar. Amém? A gente cumpre a nossa parte. Cumpra a sua como ouvinte de Deus. E você vai viver o extraordinário. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma oração.